Ok? Muito bem. Vamos para o nosso treinamento de hoje, que tem o seguinte título: Mudança e influência para mudar. Amém? Então vamos lá. O primeiro texto que nós vamos ler é Romanos capítulo 12, versículo 2. Vocês conhecem esse texto, que nós estamos há mais de 10 anos, de vez em quando, nós tocamos nesse assunto e falamos desse texto. Então ele diz assim, ó: e não sede conformados com este mundo. A gente não pode ficar conformado com as coisas que estão à nossa volta. Ai, pastor, é assim mesmo. Fazer o quê? A maior parte das pessoas fazem assim. A gente já está acostumado. Não adianta fazer diferente. Olha, isso aqui não dá certo. Aquilo ali não dá certo. Não vamos por esse caminho. Quer dizer, a gente não pode ficar conformado com as coisas do jeito que estão. Certo? Então Jesus está dizendo assim, ó: não sede conformados com este mundo, mas sede transformados. Então Deus quer que haja sempre transformação em nós. Por mais que todos vocês que estão aqui nesta noite já foram lavados pelo sangue de Jesus, já confessaram seus pecados, já pediram perdão, né? Já tem uma caminhada de fé já assim, bem progressiva, já tem uma caminhada de fé consistente, vocês já tem uma certa caminhada de fé. E muitas vezes a pessoa diz assim: não, mas eu estou na igreja já há tanto tempo. Mesmo assim, sempre é necessário alguma transformação em nós. Por quê? Porque a nossa convivência com as coisas de Deus, ela vai, com o passar do tempo, vai fazendo com que a gente fique um pouco acomodado, a gente fica um pouco descansado, às vezes até com algumas manias, com alguns costumes. Então, de vez em quando é necessário na nossa vida uma transformação. Então a gente não pode se conformar com as coisas do jeito que estão, independente se estão boas, ou estão mais ou menos, ou estão ruins. A gente não pode se conformar. Você não pode se conformar com a tua vida espiritual. Ah, eu vim para a igreja, eu me batizei, eu entreguei minha vida para Jesus, eu busquei, fui batizado com o Espírito Santo, já falo em línguas estranhas, nem que seja pelo menos um iriri, alguma coisa assim, né? Aí a pessoa diz assim: ah, para mim já está bom, eu já estou descansado. Não, a gente não pode se conformar com a nossa vida espiritual do jeito que está, com o nosso ministério do jeito que está, com a nossa própria vida pessoal. Também a gente não pode se conformar. A gente tem que estar disposto a transformações. Aí Jesus diz assim, ó: mas sede transformados pelo quê? Pela renovação do vosso entendimento. Quer dizer, eu tenho que renovar a minha mente. Eu não posso cauterizar a minha mente com as informações que eu já recebi, cauterizar a minha mente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Teve coisas que eu preguei lá no começo do meu ministério que eu jamais pregaria hoje. A forma como eu abordei. Quer dizer, a minha mente se renovou. Quer dizer, a minha mente, houve uma transformação na minha forma de pregar. No meu ministério, houve uma transformação. E isso foi necessário que houvesse uma renovação no meu entendimento. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu era um pastor assim, Se a pessoa viesse para a minha igreja, de uma outra igreja, era uma coisa. Tudo bem. Mas se a pessoa se convertesse na minha igreja, fosse batizado por mim, e do nada ela quisesse sair para ir para uma outra igreja, eu não abençoava. Vim pedir a bênção: ah, o Senhor abençoe, nós queremos ir para outra igreja. Dizer, ó, quer ir, vai, mas vai ser a minha bênção. Você está abandonando a casa de quem te ganhou para Jesus? Eu não fazia. Então, eu tinha aprendido assim. E, na minha ótica, eu estava certo. Só que daí, por isso que é importante a nossa mente estar aberta. Aí eu fui numa convenção lá em Foz do Iguaçu. E lá Deus falou comigo. Lá Deus falou no meu coração, através de uma pregação, Deus falou comigo. E eu vi que o meu comportamento estava errado. Por quê? Porque eu não sou dono das ovelhas. Eu sou o pastor. Eu estou aqui temporariamente. Jesus confiou a mim o pastoreio desse rebanho. Ele confiou a mim o pastoreio do rebanho. Mas Ele é o dono das ovelhas. E eu estou aqui até
pela muita misericórdia dele. Porque se ele fosse olhar a minha vida, se ele fosse olhar a minha dedicação, talvez ele dissesse assim, ó, você não poderia, mas então pela misericórdia dele eu estou aqui. Então eu entendi. Então o que aconteceu, irmãos? O que aconteceu? Eu me transformei, eu mudei através de uma renovação do meu entendimento. Eu renovei, eu tornei novo o meu pensamento com relação a isso. E se você perguntar, só isso? Não, muitas outras coisas eu mudei, eu renovei a minha forma de ver. É claro que a gente não negocia os princípios bíblicos. Eu estou falando de comportamento, estou falando de atitudes, eu estou falando da forma que a gente vê a igreja, mas não da palavra de Deus. A interpretação da palavra de Deus, isso aí não muda, esses princípios a gente não pode mudar. O que eu tenho como princípio da minha vida pela palavra de Deus é inegociável, ok? Mas essa forma de avaliar tem que haver uma renovação. A gente tem que aceitar essa renovação do nosso entendimento. Então a gente não pode ficar ultrapassado, irmãos. Não, pastor, é assim e tem que ser desse jeito. Se não for desse jeito, eu não faço. A gente tem que aceitar. Eu me lembro, vou dar esse exemplo. Eu me lembro que uma vez aqui na igreja, alguém disse para mim assim, ó, pastor, você tem que botar umas plaquinhas aqui dentro da igreja, escrito assim, ó, desligue o seu celular. E falei assim, não, eu não vou fazer, por dois motivos. Primeiro, é uma coisa agressiva, eu acho uma coisa agressiva, né? Colocar uma plaquinha dessa, acho agressivo para a pessoa, eu entendo assim. Em segundo lugar, eu falei, vai chegar um momento que será inevitável o uso do celular. Todo mundo vai ter. Todo mundo vai ter e vai ter Bíblia no celular. Na época não tinha ainda. E eu acertei, realmente. Né? Então, e ainda, hoje foi inaugurado lá em Brasília o 5G no Brasil. O Brasil está na frente na internet aí. 5G. Vai chegar logo para nós aí. 5G vai revolucionar a internet. Vai ser uma mudança assim para celular inacreditável. E essa é a tendência. Você não se assuste o dia que você sair numa rodovia e encontrar um carro sem motorista, encontrar um caminhão sem motorista. Vai acontecer. E alguém pode dizer assim, não sei se eu vou estar vivo aqui. E eu acho que a maioria de nós vai estar vivo, vai ver isso. E aí o que nós vamos fazer? Nós não vamos aceitar esse tipo de coisa? Nós vamos ser antiquados? Claro que tem algumas coisas que a gente... Eu sou conservador, irmãos. Eu sou muito conservador. Eu tenho coisas da antiga que eu acho que deveria continuar assim. Mas a gente tem que ter uma mente renovada. A gente não pode ser antiquado. A gente pode ser, sim, conservador, mas não antiquado. Aquilo que cabe uma renovação, a gente tem que renovar. Eu me lembro que uma vez... Só um pouquinho. Me lembro que uma vez tinha um irmão que ele tinha um celular analógico. E aí começou a vir os digitais, né? E aí ele disse assim, conversando com ele, disse assim, eu não vou abrir mão do meu celular analógico. A companhia vai ter que manter, pode tirar tudo, a companhia vai ter que manter o analógico, uma linha analógica só por causa de mim. Porque eu não vou migrar para o digital. Aí uma pessoa disse para ele assim, você pode até não migrar para o digital, mas eles vão proporcionar algo que você vai ter vontade de ter e o teu analógico não vai conseguir ter. E de fato, quando entrou o digital, uma das primeiras coisas, apareceu o nome da pessoa na tela quando ligava para você. O dele não tinha. Como é que ele era, irmãos? Ele era um conservador? Não, ele era um antiquado. Ele era um antiquado. Por quê? Porque ele queria ficar com um celular velho, antigo, analógico. Não teve oportunidade, ele teve que trocar, não teve jeito. Então, aí é uma diferença muito grande, amém? Agora, por que eu tenho que renovar o meu entendimento? Para quê? O próprio Deus está dizendo, ó, não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Irmão, aprende uma coisa para você. A vontade de Deus, tem gente que tem medo da vontade de Deus. Se a gente falar com uma pessoa assim, dizer,
Tá, irmão, mas se Deus quiser te chamar para o ministério, Deus me livre, pastor, crede cruz. Tem gente que tem medo. Tem medo do chamado de Deus. Ah, não, eu não quero. Ah, eu já digo para Deus, ó, quer chamar, chama outro. Olha o que a Bíblia diz. Para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus para nós, irmãos, é a certa. Então, se Deus tiver um propósito na tua vida, não recuse essa vontade. Aceite. Ela vai ser boa, ela vai ser boa, ela vai te agradar e ela vai ser perfeita. Amém? Tem gente que tem medo. Tem gente que se eu falar assim, tá, mas se Deus te chamar para ser pastor, Deus me livre, pastor, eu não quero. Irmãos, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então nós temos que renovar a nossa mente. Amém? Até aqui todo mundo entendeu? Muito bem. Então vamos lá. Mudança e influência para mudar. Pode passar o outro. Toda mudança requer esforço da nossa parte. Quem aqui já fez mudança de casa? Mudou de uma casa para outra? Maioria, né? Dá trabalho, não dá, irmãos? Não tem esforço. E carrega móveis, e descarrega móveis, e desmonta móveis, e leva para lá, e carrega. Irmãos, toda mudança requer esforço. Tem gente que não muda de casa porque não quer fazer força. Não quer o esforço. Fica, não, vou ficando por aqui mesmo, vai ajeitando aquela casinha mesmo, né? Botando um calço daqui, um calço de lá. Por quê? Porque não quer fazer esforço. Assim acontece também no nosso dia a dia. Tem gente que não muda porque tem que se esforçar um pouquinho. Não deixa de ser a pessoa ranzinza que é, porque tem que se esforçar. Não deixa de ser aquela pessoa briguenta, porque tem que se esforçar. Tem gente que não muda o seu jeito de ser, porque tem que ter esforço. Ah, não, pastor, eu penso assim, vou morrer assim. Não, eu tenho que renovar minha mente, e se tiver que fazer uma mudança, eu tenho que me esforçar para que essa mudança aconteça, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Eu não posso lutar contra Deus. Tem uma passagem da Bíblia bem interessante. É quando Jesus fala com Saulo de Tarso. Olha só, irmãos, preste atenção no que eu vou dizer para você. Saulo de Tarso, ele era um camarada tão difícil, irmãos, tão difícil, mas tão difícil. O coração dele era um coração tão duro, mas Jesus escolheu ele. Ele era perseguidor dos cristãos, mas Jesus escolheu ele. Mas ele era um camarada de coração tão duro, até então, que Jesus não mandou ninguém falar com ele. Jesus foi pessoalmente falar com Saulo de Tarso. E Saulo de Tarso, ele tinha um comportamento assim, ele era uma pessoa que não aceitava uma mudança, transformação na sua vida. E quando Jesus foi falar com ele, a primeira coisa que Jesus fez, Jesus atingiu ele no físico. Jesus derrubou ele no chão. Tem gente que diz que ele caiu do cavalo, mas a Bíblia não diz que ele caiu do cavalo. Tem gente que acha que foi do cavalo, mas se foi do cavalo não foi, mas ele caiu. Jesus teve que tocar no físico dele. Ele caiu e perdeu a visão. Então a primeira coisa que Jesus teve que fazer com Saulo de Tarso foi tocar no físico dele. Para quê? Para dizer, para um pouquinho aí, porque eu preciso falar sério contigo. Se Jesus mandasse um profeta, se mandasse um pastor, se mandasse um homem de Deus, Saulo de Tarso não iria ouvir. Só que aí Jesus fala uma frase para eles assim, ó: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Quer dizer, Jesus está dizendo para ele, dura coisa é bater contra o ferro. Você está perdendo teu tempo. Você está fazendo a coisa errada. Então, irmãos, tem um certo momento da nossa vida que a gente tem que se abrir, aceitar o plano de Deus, o propósito de Deus em nós. A gente tem que entender que aquilo que está vindo em minha direção é o propósito de Deus. É o propósito de Deus. E não adianta eu lutar contra a vontade de Deus. Eu tenho que aceitar a vontade de Deus para a minha vida. Amém? A mudança é necessária e quando ela vem, requer de nós esforço.
Pode passar o outro. Toda mudança requer comprometimento. Se eu não me esforçar, e se eu não me comprometer, principalmente uma mudança que diz respeito ao grupo de pessoas, se eu não me comprometer, irmãos, não vai dar certo. Já imaginou uma família fazendo mudança? Uma família, 5 pessoas da família, fazendo uma mudança. Se a família toda não se comprometer, vai dar mais trabalho, vai ser mais difícil, não vai dar certo. Já imaginou os 3 filhos, marmanjão, no dia da mudança, chegar para o pai e para a mãe e dizer, ó, nós vamos sair e só vamos voltar para casa de tarde, quando a mudança estiver lá na outra casa. Como é que o pai e a mãe vão se sentir? Chateados, tristes, sobrecarregados, provavelmente não vão conseguir terminar a mudança, vai ficar tudo desarrumado. Mas se aqueles 3 filhos estiverem comprometidos, não, é a nossa casa, vamos ajudar. Então o comprometimento é importante. Eu me lembro que uma vez eu fui fazer uma mudança, e aí levei um rapaz junto comigo para ajudar. Aí chegamos lá, vamos ajudar a família a carregar os móveis, o caminhão e tal, aquele negócio. E aí ele disse para mim assim, mas você ajuda a carregar, a tirar dentro de casa? Aí tinha um móvel lá da casa da mulher, que estava preso numa parede e não saía. E aí o pessoal não estava conseguindo tirar. Aí nós fomos lá para tentar ajudar, parafusar e tirar e tal. Aí ele disse para mim assim, tá, mas tu vai lá dentro, não, eu não vou, você eu não ia, tu é o motorista, você ficava sentado aqui em cima do caminhão. Eu falei, mas se eu fizer isso, não vai demorar mais? Se eu não ajudar, não vai demorar mais? Se eu não ajudar, esse pessoal não sabe botar os móveis dentro do caminhão, arrumar a carga. Se eu não fizer isso, não vai ficar bagunçado isso aqui, daqui a pouco não vai caber tudo no caminhão. Então tem que ter comprometimento das pessoas que estão envolvidas naquilo. Dá trabalho e tem que ter comprometimento. Quem está entendendo, diga amém. Próximo. Em toda mudança, teremos que fazer algumas renúncias. É certo, irmão, que algum móvel teu da casa antiga ou não vai caber, ou não vai servir para a casa nova. Você vai ter que abrir mão dele. Tem gente que é apegado, né? Com bens, apegado com móveis. Ah, não, vou ter que arrumar um canto lá em casa para botar essa estante velha aqui. Eu não vou me desfazer dela. Não, tem algumas renúncias que a gente vai ter que fazer. Não adianta, a gente vai ter que fazer algumas renúncias na nossa vida. De repente tem algo que você tem na casa atual, que para ir para outra casa não vai ter como levar. Vai ter que renunciar. Vou dar um exemplo. Quando nós viemos de Capela de Santana para Novo Hamburgo, nós tínhamos gato e tínhamos cachorro. Só que nós viemos morar num apartamento que era proibido ter animais. Nós tivemos que renunciar àqueles bichinhos. Tivemos que deixar lá, demos para os irmãos, o gato nós demos para o pastor, o outro pastor que assumiu lá. Tivemos que renunciar aos nossos bichinhos de estimação dentro de casa. Por quê? Por causa de uma mudança. Então, renúncias são necessárias na nossa vida, quando a gente vai fazer uma mudança. Amém? Vamos ver alguns exemplos aqui. O primeiro exemplo que eu preparei é o do filho. Quando um casal resolve ter um filho, começa a vir as renúncias. Eu acho que na vida natural do ser humano, de um casal, eu acho que é o período de maior renúncia é a chegada do primeiro filho. Porque a vida muda. A vida não é mais a mesma. Acabou aquele negócio de deitar na cama às 9h30 da noite, 10 horas, e acordar outro dia às 6 horas com sono reto. Acabou. Quem tem filho pequeno sabe. Por mais que a criança seja comportadinha, não chore. Mas vai ter que dar mamar, vai ter que trocar. São mudanças, são renúncias que nós vamos ter que fazer. Né? Vai ter que ter aquele quartinho da criança. São renúncias financeiras, porque vai ter investimento. Criança gasta. Manter uma criança não é barato, é caro. É caro. Né? Tem filho que ainda são ingratos com os pais. E nunca param para pensar o quanto o pai e a mãe já gastou com ele. Tem filho que começa a trabalhar, ninguém toca no salário dele. É o meu trabalho, mas até você trabalhar, quem te mantém? Filho dá gasto. E não são renúncias que têm que ser feitas.
A mãe, quando resolve engravidar, ela tem que fazer renúncia. Ela já não pode usar mais aquela mesma roupa que ela usava, né? Tem umas irmãs, coitadas, não pode nem usar sandália. O pé fica galpão. Eu estou fazendo chinelinho e o chinelinho fica cravado no meio dos dedos, assim. É renúncia que tem que fazer. É uma renúncia que tem que fazer. Mas então estava acostumado a pegar aquele corpinho ali, já não é um corpinho, já é um corpão. Né? O homem teve que renunciar a isso também. São renúncias. São renúncias. Toda mudança na nossa vida vai ter alguma renúncia. Vamos ver um outro exemplo? Vamos falar da nossa cidade, Santo Antônio da Patrulha. Vocês estão acompanhando aí, ó. Um monte de gente reclamando. Mas esquecem que alguns anos atrás tinha um monte de gente reclamando porque não saía a duplicação da 030 aqui na área urbana. Todo mundo queria duplicação. Ah, duplicação, vai melhorar. Começou a duplicação. O que eu vejo de gente reclamando? Não dá nem para ir para o centro mais. Mas então não vá para o centro, vá para o bairro. São renúncias que tem que ser feitas. Eu tenho alguns lugares que eu gosto de comprar, que nesses períodos que não dava para entrar lá, eu renunciei, não fui, comecei em um outro lugar. Ou então estaciona o carro longe e vai a pé. São renúncias. Toda mudança, irmãos, tem renúncia. O pessoal está perdendo estacionamento, né? Tem um monte de renúncia que a gente tem que fazer. Isso é uma coisa natural, é normal. Agora, o problema é que as pessoas deixam de enxergar lá na frente. Vai ficar melhor? Vai. Vai ficar mais bonito? Vai. Vai evitar condicionamento no trânsito, no centro de Santo Antônio? Vai. Né? Outro dia alguém disse para mim assim, mas não precisava, Santo Antônio não tem tanto carro. Eu falei, não tem, já tem bastante. Mas você vai ver se isso em 2, 3, 4, 5 anos não vai dobrar a quantidade. Irmão, Santo Antônio da Patrulha está na mira de um crescimento ainda maior. Já cresceu essa cidade, hein? Eu cheguei aqui em 2008 e eu fico assim, impressionado como essa cidade desenvolveu nesses 14 para 15 anos que eu estou aqui. Só que a cidade ela vai desenvolver muito mais ainda. A partir do ano que vem, do outro ano, a cidade vai desenvolver, vai vir muita gente para cá. Então, se não fizer um investimento desse, nós vamos ter problema sério de condicionamento no centro da cidade. Então, depois vai ficar melhor. O problema é que toda mudança requer renúncia. E as pessoas não querem renunciar. As pessoas têm dificuldade. Então, nós não podemos ser assim. Então, veja bem, vamos para o próximo. Em toda mudança que envolve muitas pessoas, devemos pensar no bem comum e não no individual. O problema é que em alguns momentos a gente é muito egoísta. A gente pensa em mim. Eu penso em mim, você pensa em você. Então tudo aquilo que te desajusta, tudo aquilo que tira você do teu conforto, no primeiro momento a gente pensa no quê? A gente pensa na gente. Não, mas não. Porque o esforço quem vai fazer é você. Mas sempre que existe uma mudança que envolve várias pessoas, e no nosso caso aqui vamos falar da igreja, nós temos que visar o quê? O bem comum. E não o individual. Nós temos que visar o bem comum. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Nós estamos falando aí de um novo trabalho que nós vamos ter aqui na igreja. Como é que vamos fazer esse trabalho? Vai ter que ter um dia específico? Vai ter que ter um horário específico? Mas esse horário, esse dia específico, não vai interferir no dia que o pastor já tem algo programado? É bem provável que sim. O pastor já tem alguma atividade? É bem provável que sim. Não, mas então eu não vou fazer porque vai interferir nesse dia que eu tenho separado. Não, mudanças, nós temos que visar o bem comum. Não, mas isso vai fazer bem para a igreja? Vai fazer bem para a igreja. Então eu deixo de lado o meu bem individual e eu penso no bem comum. Se isso vai fazer bem para a igreja, eu tenho que estar comprometido com isso aí. Isso vale para mim, isso vale para os obreiros, isso vale para os líderes, para você que faz parte do núcleo, né? Já imaginou se chega uma mudança lá na tua serra? Eu te chamo e digo assim, meu irmão, você faz parte do núcleo, né? Eu tenho um projeto para você. A partir do mês tal, você não vai fazer mais parte dessa célula nem desse núcleo. Por quê? Porque você vai fazer parte de uma outra célula e você vai liderar ela.
Ai, pastor, mas liderar uma célula dá muito trabalho. Então é mudança que dá trabalho. Ah, mas eu não tenho que dedicar. Mudança requer esforço. Ah, mas eu tenho que aceitar. Mudança requer comprometimento. Tem que ter comprometimento. Você já imaginou eu chegar para você e dizer assim: o que você faz na igreja? Eu faço isso. Não, a partir de agora você não vai fazer mais. Porque eu estou tirando esse grupo e estou botando nesse outro grupo aqui. Ah, mas o que eu gosto de fazer está aqui. Não, mas o bem comum é aqui que você tem que estar. Toda mudança que envolve várias pessoas, nós temos que visar o bem comum e não o individual. Quem está me entendendo, diga amém. Tem gente que não vai nem dormir mais, vai ficar incomodado, vai começar a orar, tomar que o pastor não me diga nada. Se eu tiver que fazer, eu vou fazer. Visando o bem comum. Visando o bem comum. Amém? Deixa eu contar uma experiência que eu tive. Bom, eu era membro de uma igreja, eu trabalhava na igreja, eu estava crescendo, né, naquela igreja, e eu fui vice-presidente dos jovens em 3 gestões. 3 gestões. Eu fui vice-presidente. Trocava o presidente, mas não trocava o vice. Já viu acontecer um negócio desse? E a minha vontade era ser o presidente do grupo de jovens. E eu nunca fui. Só fui vice. Nunca fui presidente do jovem na igreja. Sempre vice. Mas nunca reclamei. Eu tinha vontade, eu tinha projeto. Em alguns momentos o grupo de jovem andava, né? Não quero, assim, ser, não quero me gabar. Mas a pastora está aqui de testemunho. O grupo de jovem andava porque eu estava atrás da presidente. Era uma menina. Porque eu estava atrás dela, fazendo, criando ideia, motivando, trabalhando, né? Então, coisa andava. E eu pensava comigo: poxa, se eu fosse o presidente, eu não ficava tão limitado. Eu ia fazer um baita trabalho, mas nunca fui. Aí, junto com isso, eu era professor da escola bíblica. A igreja, escola bíblica, funcionava. A quadrangular foi muito forte com a escola bíblica. Ao longo dos anos, as coisas foram mudando e eles foram deixando um pouco de lado e perdeu essa cultura. A maior parte de vocês aqui, acredito que ninguém, alguém aqui já participou da escola bíblica dominical? A Sheila é dinossauro. A Sheila é pastor. A Sheila sabe, era escola bíblica dominical. Domingo de manhã a gente ia para a igreja para aprender a palavra. E domingo à noite a gente ia fazer a campanha da família. Era assim: sexta-feira o culto de libertação, terça-feira o culto de oração. E eu era professor da escola bíblica. Mas eu não tinha assim uma pretensão de ser o diretor da escola bíblica. Não, eu queria ser presidente de jovem. Estava no meu coração, mas não falava para ninguém. Aí o pastor me chamou. Era tipo assim, lá em novembro mais ou menos, que ele fazia assim: e até novembro os grupos, dezembro parava todos, tinham um planejamento e metade de janeiro, segunda quinzena de janeiro normalmente, retornava todos os grupos e aí já sob nova direção se ele trocasse. Então lá no comecinho de novembro ele me chamou e falou assim: eu quero que você assuma como diretor da escola bíblica. Eu fiquei feliz, eu não imaginava que eu chegaria a isso, então fiquei feliz. Tinha na época, eu acho que quando ele me chamou, nós tínhamos 3 classes. E depois que eu assumi, nós abrimos mais 2 e ficamos com 5 classes da escola bíblica. Então, como eu já tinha anunciado que eu seria, eu comecei o meu projeto, comecei a trabalhar, montar projeto, chamar pessoas, convidar pessoas e montei uma equipe. E tinha uma irmã que o grande sonho dela era ser diretora da escola bíblica. E ela era professora junto comigo. Então, um domingo ela dava aula, outro domingo eu dava aula. Nós revezávamos. E era assim, ela era uma pedrinha no meu sapato. Ela fazia um estudo longo, não conseguia terminar, e ela queria que eu desse continuidade no estudo dela. E aí, como eu não queria, e também eu achava que não tinha, a dinâmica não seria boa, eu dizia para ela: não. Então eu faço o seguinte: você usa mais no domingo, termina e depois eu pego 2 domingos. Aí assim a gente vai fazendo. Mas ela sempre achava uma coisinha para pegar no meu pé. Sempre. Tá.
Aí quando vem a notícia que eu segui o diretor da escola bíblica, o semblante dela já caiu. Porque ela tinha pretensão de ser diretora da escola bíblica. E eu comecei meu projeto. E é lógico, ela fez parte do meu projeto. Só que eu orei a Deus, montei a minha equipe, e eu peguei ela, tirei da sala dos adultos e coloquei na sala dos pequeninos. E ela não tinha perfil de professora de criança. Ela não tinha. Quando eu fiz isso, ela se revoltou. Não aceitou de jeito nenhum. Foi lá, no gabinete do pastor, me entregar. Foi lá, fez uma ladainha, contou a história toda, blá, 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 blá. O pastor olhou para ela e disse assim: irmã, a senhora está falando algo que a senhora nem experimentou. A senhora já deu aula para a sala das crianças? Não, não, porque não gosto, porque não é perfil. Pois é, a senhora não sabe. Se ele te colocou, é bem provável que Deus deu alguma direção para ele. Eu não posso interferir, porque eu botei ele de diretor, eu não posso chegar lá e desautorizar uma coisa que ele fez. A senhora fala o seguinte: a senhora experimenta. Não me lembro que prazo ele deu para ela. A senhora experimenta. Se não der certo, a senhora volta aqui e fala comigo, que eu chamo ele e nós vamos ver o que fazer. Tá bom. Aí é lógico que ele me chamou, né? Ele não ia deixar um assunto daquele, ele me chamou para entender. Aí eu expliquei para ele qual que era a minha ótica daquele trabalho de ter colocado ela. Né? Era uma salinha meio complicada, as crianças meio bagunceiras, né? E ela tinha uma cara de braba, né? E eu imaginei que aquilo ali poderia intimidar as crianças. Ele disse: não, então experimente, se não der certo, ela vai voltar aqui e nós vamos trocar. Tudo bem. Começamos a escola bíblica. Daí era assim, ó, a igreja ficava aqui, nós tínhamos aí uma sala dos adultos dentro da igreja, do lado, acho que do lado de fora ficavam os jovens, quando estava chovendo eles ficavam no canto da igreja, e aí tinha atrás, tinha mais um espaço, ficava mais uma turminha, adolescente, e em cima duas salinhas de criança. E aí nós pegamos um sino, igual do padre, e aí era assim, ó, eles davam a aula, tinha o horário certinho, uns minutos antes de terminar, eles preparavam um versículo-chave para falar, né? Fazia um jogalzinho, alguma coisa assim, e depois todo mundo se reunia na igreja e a gente apresentava o versículo-chave e encerrava a escola bíblica. Então, quando dava o horário, eu pegava o sininho, todas as salas vinham ali para a igreja. E a criançada, outrora, era assim, tocava o sininho, aquele barulhão, a criançada correndo dentro da igreja. Coloquei a irmã, já na primeira aula, toquei o sininho, não escutei barulho da criançada ali. Falei: vou ter que mandar alguém chamar a irmã. Daqui a pouco entraram pela porta. Parecia um bando de soldadinhos. Mas era soldadinho, o nome da sala era Soldadinho de Cristo. Vinha assim. Eles nem mexiam, só mexiam as pernas, nem o ombrinho não mexia. Eles vinham assim, e a irmã orava: vamos lá, criançada. Ninguém